O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Volume 3. Capítulo 48. 9 de março de 1900. A graça é como o sol. Encontrando-me um pouco perturbada por uma coisa que não é necessária dizer aqui, minha mente queria andar vagando para certificar-se sobre minha turbação e assim ficar em paz. Mas o bendito Jesus, querendo contradizer meu querer, impedia-me que eu pudesse ver o que queria, e como eu insistia em querer ver, me disse: por que quer ir vagando? Não sabes tu que quem sai da minha vontade sai da luz e se confina nas trevas? E querendo me distrair do que eu queria, me transportou para fora de mim mesma e, mudando de assunto, acrescentou: olhe um pouco como os homens são ingratos para mim. Assim como a luz do sol enche toda a terra de um ponto ao outro, de modo que não há terra que não goze o benefício de sua luz, nem há pessoa que possa lamentar-se de estar privada de suas benéficas influências. Então é verdade que o sol, investindo a todo o universo para poder dar luz a todos, toma-o como em suas mãos. Só pode lamentar-se de não gozar de sua luz quem, fugindo de sua mão, vai esconder-se em lugares tenebrosos. Porém, o sol, continuando seu caritativo ofício, não deixa de lhe enviar algum raio de luz de entre os seus dedos. Assim, a minha graça é uma imagem do sol, que por toda parte inunda as nações, pobres e ricos, ignorantes e doutos, cristãos e infiéis. Nenhum pode dizer que está privado dela, porque a luz da verdade é a influência da minha graça, enchem a terra, e mais do que o sol ao meio-dia. Mas qual é a minha pena ao ver as nações que, cruzando esta luz a olhos fechados e enfrentando a minha graça como a torrente pestífera de suas iniquidades, desviam-se desta luz e voluntariamente vivem em lugares tenebrosos, em meio de cruéis inimigos? Elas estão expostas a 1000 perigos, porque, não tendo luz, não podem conhecer claramente se encontram no meio de amigos ou de inimigos, nem fugir dos perigos que os cercam. Ah, se o sol tivesse razão e os homens lhe pudessem fazer esta afronta à sua luz, e que alguns chegassem a tal ingratidão que, para desprezar e não ver seu resplendor, arrancaria os olhos e assim ficam mais seguros de viver nas trevas. Aí o sol, em vez de mandar luz, mandaria lamentos e lágrimas de dor, até perturbar toda a natureza. Não obstante o que os homens teriam horror de fazer à luz natural, chegam a tal excesso de enfrentar deste modo a minha graça. Mas a minha graça, sempre benigna com eles, no meio das mesmas trevas e da loucura da sua cegueira, manda sempre resplendores de luz, porque a minha graça jamais deixa a ninguém, senão que o homem voluntariamente se afasta dela. E a graça, não o tendo em si, tenta segui-lo com o fulgor de sua luz. Enquanto dizia isto, o doce Jesus estava extremamente aflito, e eu fazia quanto mais podia para consolá-lo, pedindo-lhe que derramasse em mim suas amarguras. E ele acrescentou: compadece-me, se te sou causa de aflição,
porque de vez em quando sinto toda a necessidade de desabafar em palavras com minhas almas diletas, minha dor sobre a ingratidão dos homens, para mover seus corações e reparar-me em tantos excessos e a compaixão dos próprios homens. E eu, Senhor, o que eu gostaria é que não me impedisse de participar das tuas penas. E querendo dizer eu mais, desapareceu, e eu retornei em mim mesma. Capítulo 49, 10 de março de 1900. Efeitos do sofrimento. Esta manhã, tendo recebido a Santa Comunhão, via o meu amado Jesus como menino, com uma lança na mão em atitude de me querer trespassar o coração. E como tinha dito uma coisa ao confessor, Jesus, querendo repreender-me, disse: Tu queres afastar o sofrimento, e eu quero que comeces uma nova vida de sofrimentos e de obediência. E enquanto dizia isto, trespassou meu coração com a lança e depois acrescentou: Assim como o fogo arde segundo a lenha que se lhe põe, e assim tem maior atividade em queimar e consumir os objetos que se lançam nele, e por quanto maior é o fogo, outro tanto é maior o calor e a luz que contém, assim o sofrimento e a obediência. Quanto maior, tanto mais a alma se torna hábil para destruir o que é material. E a obediência, como a macia cera, lhe dá a forma que quer. Capítulo 50, 11 de março de 1900. Encontro com uma alma do purgatório. Continua quase sempre o mesmo. Esta manhã vi o bom Jesus mais aflito do que de costume, ameaçando com uma mortandade de gente, e via em certos lugares que muitos morriam. Depois passei pelo purgatório e, reconhecendo a uma amiga falecida, perguntava-lhe várias vezes sobre meu estado, especialmente se é vontade de Deus este estado, se é verdade que é Jesus que vem, ou bem o demônio, porque ele dizia: Como tu te encontras diante da verdade e conheces com clareza as coisas, sem que possas enganar-te, podes dizer-me a verdade sobre as minhas circunstâncias. E ela disse-me: Não temas, o teu estado é a vontade de Deus. E Jesus ama-te muito, por isso manifesta-se a ti. E eu, dizendo-lhe algumas coisas das minhas dúvidas, pedi-lhe que visse ante a luz da verdade se eram verdadeiras ou falsas, e fizesse-me a caridade de me vir dizer, e que se o fizesse, eu, em recompensa, mandava-lhe celebrar uma missa em sufrágio. E ela acrescentou: Se o querer o Senhor, porque nós estamos tão imersos em Deus, que não podemos sequer mover as pestanas se não concorre Ele, nós habitamos em Deus como uma pessoa que habitasse em outro corpo, que tanto pode pensar, falar, ver, agir, caminhar, porque lhe é dado por aquele corpo que a circunda por fora. Porque em nós não é como em vós que tendes o livre-arbítrio. A própria vontade terminou. Nossa vontade é só a vontade de Deus. Dela vivemos, nela encontramos todo o nosso contentamento, e ela forma todo o nosso bem e nossa glória. E mostrando uma satisfação indescritível por esta vontade de Deus, nos separamos. Capítulo 51, 14 de março de 1900. Modo para atrair as almas ao catolicismo. Havendo-me dado o confessor a obediência de pedir ao Senhor que me manifestasse o modo como fazer para atrair as almas ao catolicismo,
E para tirar tanta incredulidade, eu sei, pedi-o vários dias e o Senhor não me dignava pronunciar-se sobre este assunto. Finalmente, esta manhã, me encontrei fora de mim mesma, transportada dentro de um jardim que me parecia ser o jardim da igreja. E ali estavam muitos sacerdotes e outras dignidades que discutiam sobre este tema. E enquanto discutiam, saía um cão de desmensurado tamanho e força, e a maioria dessas pessoas ficavam tão assustadas e debilitadas que chegavam a fazer-se morder por aquela besta, e depois retiravam-se como covardes da empresa. Aquele cão enfurecido não tinha força para morder aqueles que tinham como centro Jesus, no próprio coração, que portanto vinha a formar o centro de todas as suas ações, pensamentos e desejos. Sim, Jesus formava o selo destas pessoas e aquela besta ficava tão fraca que não tinha força nem sequer de respirar. Agora, enquanto discutiam, eu ouvia Jesus que desde detrás de minhas costas dizia: todas as demais sociedades conhecem quem pertence a seu partido. Só minha igreja não conhece quem são seus filhos. O primeiro passo é conhecer quem são aqueles que lhe pertencem, e a estes podeis conhecê-los estabelecendo um dia uma reunião na qual convidareis aqueles que são católicos a irem ao lugar destinado para tal reunião. É obrigar a confissão aqueles católicos que intervêm nisto, pois esta é a coisa principal que renova o homem e forma os verdadeiros católicos. E isto não só aqueles que encontram presentes, mas obrigar aqueles que são patrões a obrigar os seus súditos à confissão. E se não o conseguem pelas boas, mesmo despedindo-os de seu serviço. Quando cada sacerdote tiver formado o corpo de seus católicos, então poderão encaminhar-se a outros passos superiores, porque reconhecer a oportunidade do tempo, como entrar nos partidos e a prudência em expor-se, é como a poda às árvores, que faz produzir frutos grandes e maduros. Mas se a árvore não é podada, produz sim um belo conjunto de folhagens e de flores, mas apenas cai uma geada, sopra um vento, não tendo a árvore humor suficiente e força para sustentar tantas flores para trocá-las em frutos, as flores caem e a árvore fica nua. Assim acontece nas coisas da religião. Primeiro devem formar um conveniente corpo de católicos para poder fazer frente aos outros partidos e depois podem chegar a introduzir-nos nos outros partidos para formar um só. Dito isto, não o vi mais e sem querer vê-lo me encontrei em mim mesma. Quem pode dizer minha pena por não ter visto o bendito Jesus durante todo o dia? E as lágrimas que tive que derramar? Capítulo 52, 15 de março de 1900. Jesus sente desarmado pelas almas vítimas. Jesus continua sem vir, e eu me consumia em dor e sentia uma febre que me fazia delirar. Agora, como o confessor veio celebrar o divino sacrifício, eu comunguei, mas não via, como é habitual, o meu amado Jesus. Por isso comecei a dizer os meus disparates. Diz-me, meu bem, por que não te fazes ver? Desta vez parece-me que não te dei ocasião para que te escondas. Como de maneira mais fácil? Ai, nem mesmo os amigos desta terra agem desta maneira. Quando devem afastar-se, ao menos dizem adeus. E você nem sequer me disse adeus? Como assim se faz? Me perdoa se assim falo. É a febre que me faz delirar e me faz chegar à loucura.
Quem pode dizer todas as minhas loucuras que eu lhe disse? Seria querer perder tempo. Agora, enquanto estava delirando e chorando, Jesus fazia ver agora uma mão, agora um braço. Então vi o confessor que me dava a obediência de sofrer a crucificação. E Jesus, como obrigado pela obediência, se fez ver, e eu, por que não se mostra? E ele, mostrando um aspecto sério, disse: Não é nada, não é nada, é que quero castigar a terra. E eu, estando bem, mesmo com uma só criatura, sinto-me desarmado e não tenho força para lançar mão dos castigos. E ao fazer-me ver você, começa-me a dizer-me, se vês que devo mandar castigos. Derrama em mim, faz-me sofrer a mim, e sinto-me vencido por ti, e nunca ponho as mãos nos castigos. E os homens não fazem outra coisa senão ensoberbecer-se de demais. Agora, repetindo o confessor a obediência de me fazer sofrer a crucificação, Jesus mostrava-se lento em fazer-me fazer esta obediência. Não como as outras vezes, que em seguida queria que me submetesse e me disse: E tu, que queres fazer? E eu: Senhor, o que tu quiseres. Então, dirigindo-se ao confessor com aspecto sério, disse-lhe: Também tu queres atar-me com dar-lhe esta obediência de fazê-la sofrer? E enquanto isso dizia, começou a me participar as dores da cruz, e depois, mostrando-se mais calmo, derramou suas amarguras, depois acrescentou: O confessor, onde está? E eu: Senhor, não sei para onde foi. É verdade que eu não o vejo mais conosco. E ele: Eu o amo, porque ele me consolou a mim. Assim eu quero confortar a ele. Capítulo 53, 17 de março de 1900. Dor do Papa, humildade. Esta manhã, o bendito Jesus me fazia ver o Santo Padre com as asas abertas, que iam em busca de seus filhos para recolhê-los sob suas asas, e ouvia seus lamentos que dizia: meus filhos, quantas vezes busquei reunir-vos sob minhas asas e vocês me fogem. Ah, escutem meus lamentos e tenham compaixão de minha dor. E enquanto dizia isto, chorava amargamente e parecia que não eram só os leigos que se afastavam do Papa, mas também os sacerdotes, e estes davam mais dor ao Santo Padre. Que pena dava ver o Papa nesta posição. Depois disto, vi Jesus que fazia eco aos lamentos do Santo Padre e acrescentava: Poucos são os que permanecem fiéis, e estes poucos vivem como raposas escondidas em suas próprias cavernas. Tem medo de expor-se para arrancar seus próprios filhos da boca dos lobos. Falam, propõem, mas todas as palavras ditas ao vento jamais chegam aos fatos. Dito isto, ele desapareceu. Depois de pouco tempo voltou e eu me sentia toda aniquilada em mim mesma ante a presença de Jesus. E ele, vendo-me assim, me disse: Minha filha, quanto mais você se abaixa em si mesma, tanto mais me sinto atraído a me abaixar para você e te encher de minha graça. Eis porque a humildade é precursora da luz. Capítulo 54, 20 de março de 1900. Advertência de castigos. Tendo recebido a comunhão, via meu doce Jesus que me convidava a sair com ele. Mas como o pacto de que ao ir junto com ele, onde via que Jesus estava obrigado a mandar castigos pelos pecados, não devia discutir com ele para que não os mandasse.
Com esta condição saímos, percorrendo a terra. Em primeiro lugar, comecei a ver, não muito longe de nós, especialmente em certos pontos, tudo seco. Então, me dirigindo a ele, disse: Senhor, como farão estas pobres gentes se lhes falta o alimento para se nutrirem? Ah, você pode tudo, assim como faz secar, assim faça que reverdeça. E como tinha a coroa de espinhos, estendi-lhe a mão, dizendo: Meu bem, que te fizeram estas nações? Talvez te tenham posto esta coroa de espinhos. Pois bem, entregue-a a mim, assim ficarás aplacado e lhes darás o alimento para não deixá-las morrer. E tirando-a, coloquei-a sobre minha cabeça. Enquanto fazia isto, Jesus me disse: Parece que não posso levá-la junto comigo, porque levá-la é não poder fazer nada e ao mesmo tempo. E eu: Senhor, não fiz nada. Perdoa-me se achas que fiz mal, mas leva-me juntamente contigo. E ele: O teu modo de agir me ata por todas as partes. E eu: Não sou eu que faço assim, és tu mesmo que me obrigas a fazer assim. Porque ao encontrar-me contigo, vejo que todas as coisas são tuas. E se não tomar cuidado das tuas coisas, parece-me que viria a não tomar cuidado de ti mesmo. Por isso deves perdoar-me se faço assim, já que o faço por amor teu, e não deves afastar-me por isto. Em seguida, continuamos a girar. Eu fazia quanto mais podia para não lhe dizer nada de que não castigasse em alguns pontos, para não lhe dar ocasião que me mandasse retirar e assim perder a sua amável presença. Mas onde não podia começar a discutir com ele. Chegamos a um ponto da Itália onde estavam fazendo um convênio que devia causar uma grande desordem, mas não entendi o que era, porque tendo começado a dizer: Senhor, não permita, pobre gente, como farão? Vendo Jesus que eu me afanava e queria impedi-lo, disse-me em império: Retira-te, retira-te. E tirando uma cinta de pregos de alfinetes que tinha encaixada em seu corpo, que o fazia sofrer muito, acrescentou: Retira-te e leva esta cinta contigo, assim me aliviarás muito. E eu: Sim, eu a porei em teu lugar, mas deixa-me estar contigo. E ele: Não, retira-te. E o disse com tal império que, não podendo resistir em um instante, me encontrei em mim mesma e não pude entender qual era aquele convênio. Capítulo 55, 25 de março de 1900. O Verbo de Deus na encarnação torna-se luz das almas. Esta manhã, meu adorável Jesus, ao vir-me, disse: Assim como o sol é a luz do mundo, assim o Verbo de Deus, ao encarnar-se, fez luz das almas. E assim como o sol material dá luz a todos em geral e a cada um em particular, tanto que cada um o pode gozar como se fosse próprio, assim o Verbo, enquanto dá luz em geral, é sol para cada um em particular. Assim é verdadeiro que a este sol divino cada um pode ter consigo como se fosse para ele somente. Quem pode dizer o que entendia sobre esta luz e os efeitos benéficos que produz nas almas que tem este sol como se fosse seu? Parecia-me que a alma, possuindo esta luz, põe em fuga as trevas, como o sol material, ao surgir sobre nosso horizonte, põe em fuga as trevas da noite. Esta luz divina, se a alma é fria, aquece-a; se está nua de virtudes, torna-a fecunda; se está inundada pela nociva enfermidade da tibieza, com seu calor absorve aquele humor mau. Uma palavra para não me alongar demasiado: este sol divino, introduzindo a alma
no centro de sua esfera, a cobre com todos os raios e chega a transformá-la em sua mesma luz. Depois disto, como eu me sentia toda abatida, Jesus, querendo me aliviar, me disse: esta manhã quero deleitar-me em ti. E ele começou a fazer seus truques amorosos habituais. Capítulo 56. 1º de abril de 1900. As paixões mundanas mudadas em virtudes. As paixões mudadas em virtudes. Depois de esperar e esperar, meu doce Jesus fazia-se ver no meu coração. Parecia-me ver um sol que expandia raios, e olhando no centro deste sol, descobri o rosto de Nosso Senhor. Mas o que me fez espantar é que via no meu coração muitas donzelas vestidas de branco, como coroas na cabeça, que rodeavam este sol divino, alimentando-se daqueles raios que expandem este sol. Oh, como eram belas, modestas, humildes e todas atentas a deleitando-se em Jesus. Então, não conhecendo o significado disto, com um pouco de temor, pedi a Jesus que me fizesse saber quem eram aquelas donzelas. E ele me disse: estas donzelas eram suas paixões, que agora, com minha graça, mudei em outras tantas virtudes que me fazem nobre cortejo, estando todas à minha disposição. E eu, em recompensa, as vou nutrindo com minha contínua graça. Ah, Senhor, no entanto, me sinto tão mal que me envergonho de mim mesma. Capítulo 57, 2 de abril de 1900. Jesus julga não segundo as obras que se fazem, mas segundo a vontade com que se obra. Esta manhã sofri muito pela ausência de meu amado Jesus, mas ele recompensou minhas penas satisfazendo um desejo meu de querer saber uma coisa que há muito desejava. Então, depois de ter girado e girado em busca de Jesus, e que agora o chamava com a oração, agora com as lágrimas, agora com o canto, pois talvez pudesse ficar ferido por minha voz e se deixasse encontrar, mas tudo em vão. Tenho repetido meus gemidos. A quem encontrava perguntava sobre ele. Finalmente, quando meu coração se sentia despedaçado e que não podia mais, o encontrei, mas o via de costas e, lamentando-me de uma resistência que lhe fiz, a quem direi no livro do confessor, pedi perdão e assim parece que me pusemos de acordo, tanto que ele mesmo me perguntou o que queria e eu lhe disse: diga-me, para conhecer sua vontade sobre meu estado, especialmente o que devo fazer quando me encontro em poucos sofrimentos e você não vem? E se você vem é quase como sombra, então me vendo, meus sentidos os sinto em mim mesma. E encontrando-me nesta posição, sinto como se pusesse do meu e não fosse necessário esperar a vinda do confessor para sair daquele estado. E Jesus, sofras ou não sofras, venha ou não venha, teu estado é sempre de vítima, muito mais que esta é minha vontade e a tua. E eu julgo não segundo as obras que me fazem, senão segundo a vontade com que se obra. E eu: Senhor meu, está bem, como dizes, mas me parece que estou inútil e se perde muito tempo e sinto um incômodo, um temor, e além disso, fazer vir ao confessor me atormenta a alma, que não fosse tua vontade. E ele: pensas tu que sejas pecado fazer vir o confessor? E eu: não, mas temo que não seja tua vontade. E ele: deves fugir do pecado, mesmo da sua sombra, mas do resto não deves preocupar-te. E eu:
E se não fosse a tua vontade, em que aproveitaria estar assim? E ele: Ah, me parece que minha filha quer fugir do estado de vítima, não é verdade? E eu, ficando vermelho, disse: Não, Senhor, digo isto pelas vezes que não me fazes sofrer e não vens. De resto, faz-me sofrer e eu não me preocuparei. E Jesus: E a mim parece-me que queres fugir. Além disso, você sabe que horas eu reservei para vir aqui e comunicar minhas dores? Se a primeira, a segunda, a terceira ou talvez a última hora? Por isso, distraindo-te de mim e esforçando-te por sair, ocupar-te-ás em outra coisa, e eu vindo não encontrarei preparada. Darei a volta e irei a outra parte. E eu toda assustada, jamais seja, ó Senhor. Não quero saber outra coisa senão a tua santíssima vontade. E ele: Permanece calma e espera o confessor. Dito isto, ele desapareceu. Parece que me sinto aliviada de que em grande peso por este falar de Jesus. Mas tudo isto não diminui em mim a pena dolorosa quando Jesus me priva dele.